Bom, pessoal, vamos lá, mais uma aula nossa de ambiente e saúde, certo? Encerrando esse mês, hoje é dia 31. A gente vai encerrar o mês com a nossa aula de ambiente e saúde de hoje, certo? E a gente vai ver um pouco sobre o que é saneamento básico. Tem a nossa atividade no finzinho, então fica atento aí, certo? E parabéns a todos que têm entregado as nossas atividades, estão aí junto conosco, certo? Apesar dessa dificuldade que a gente está tendo nesse momento de estar em casa, de não poder sair tanto, mas mesmo assim a gente tem a internet nas nossas mãos, a gente tem o nosso celular, tem um computador, alguns, né? E a gente consegue chegar a assistir as nossas aulas. Às vezes ali um pouquinho mais tarde do que deveria, mas sempre assistindo, sempre acompanhando, certo? E entregando as atividades. Então, isso é uma luta nossa. Então, eu quero parabenizar vocês por essa luta, por estarem lutando para estar estudando nesse momento, certo? Porque essa luta nós estamos juntos. Então, que breve a gente possa voltar. Então, eu espero que vocês estejam bem para que a gente possa acompanhar mais uma aula nossa, certo? Então, o que é e quais são os serviços de saneamento básico? O que é o saneamento básico, né? A gente já falou um pouco em nossas aulas sobre esse saneamento básico, o que é que ele é, certo? Há alguns serviços que ele ali compreende, certo? Ele não é algo sozinho, ele não é algo que está só nesse meio dessa estrutura toda, mas sim ele compreende várias coisas juntas que formam o saneamento básico. O que é que a gente precisa saber de começo? A gente precisa saber de começo que às vezes a gente pensa que saneamento básico só é uma coisa, limpeza de rua, certo? Ou então deixar a rua limpa. E isso é o saneamento básico. Isso é o básico dos básicos do saneamento. O saneamento ele tem várias outras coisas, certo? Então, vamos estudar um pouquinho. No final tem uma atividade bem simples e bem rápida para que vocês possam me entregar até as 4 horas de hoje. Então, vamos lá. O que é saneamento básico? Coisa para a gente pensar aqui em cima. O saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, olha, uma parte, distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Certo que é a coleta de resíduos sólidos, que a gente vai ver um pouco mais na frente, é a coleta de lixo, certo? O lixo aí que você bota na frente da sua casa e aí o carro ali passa, ou então algum rapaz com um carro de mão coloca dentro, leva para o carro. Então, coleta de resíduos sólidos é a coleta de lixo, certo? Aí que você pega o lixo domiciliar que você coloca para fora. A gente estudou um pouco sobre lixos e os tipos de lixo, né? A gente viu lixo hospitalar, domiciliar e outros tipos de lixo aí, certo? Também os empresariais, mas o saneamento básico, ele é um conjunto das distribuições de quê? Água potável, coleta e tratamento de esgoto, não só coleta, certo? Mas também o tratamento. Drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos, que é a coleta de lixo. Então, os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Por quê? Porque, pessoal, vamos só pensar. Se a gente tem uma água potável, uma água limpa, para que a gente possa beber ou tomar banho, nós temos uma qualidade de saúde melhor, não é isso? Se a gente tem uma coleta e um tratamento de esgoto, a nossa rua ela vai estar praticamente limpa do esgoto. E aí alguns animais que vivem nesse meio, como barata, escorpião, rato, não vai aparecer de uma tão grande forma, porque os esgotos eles estão sendo os esgotos fazem a coleta desse dessa água suja que sai de nossa casa e o tratamento faz com que ele fique limpo e continue funcionando do mesmo jeito. A drenagem urbana é quando a água da chuva, ou seja qual for o tipo de água, ela tem por onde passar pelas canaletas, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, a rua continua ali sendo limpa, a água tem para onde seguir. E a coleta de lixo para não juntar também alguns outros bichos. Então, tudo isso aí faz com que a nossa rua, a nossa cidade, ou onde seja, seja limpa, certo? E o ser humano, nós, tenhamos mais qualidade de vida. Então, o saneamento básico
basicamente tem essa função de quê? De trazer qualidade de vida e desenvolvimento da sociedade como um todo. Mas vamos ver aqui algumas partes. A gente viu aqui em cima ó, que tem o quê? Água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. A gente vai ver um por um, certo? E no final, quando a gente chegar ali na coleta dos resíduos sólidos, a gente vai ter uma atividade, eu vou passar para vocês, tá bom? Para a gente encerrar o nosso mês com o ambiente de saúde dessas nossas aulas assim de vídeo, e a gente mês que vem continua com nossas aulas assim, e aí a gente começa a trabalhar outros assuntos. Mas vamos lá. Olha aqui, ó, só uma imagem. Quando a gente para e vê essa imagem aqui, a gente pode pensar, poxa, é um local pobre. Sim, tem característica de um local pobre, mas tem muitas cidades grandes que ainda apresentam tal situação. O que é que a gente vê aí? A gente vê aí algumas falhas grotescas, certo? Do saneamento básico. Qual? Primeiro a gente não vê a coleta. O lixo está espalhado, certo? Por todo lugar. Aonde você olha para o chão é lixo, certo? É saco ali, plástico e tudo que você pode ver aí de pior. Então, coleta a gente já não vê. Segundo, esgoto. O esgoto não está aí, não existe. O esgoto é praticamente o céu aberto aí, essa água preta que está escorrendo na frente aí dessa casa, certo? Outra coisa, a água pura aí muito difícil. Se a gente já não tem um esgoto, então a água não tem condições de chegar. A gente vê até uma caixa d'água ali que os moradores do local devem abastecer, né, com a água quando chega da rua ou de algum outro devido lugar. Então, o outro ponto, certo, que a gente pode ver aí, a drenagem da água. Creio que não tem. E quando a chuva chega, o que é que acontece? Esse riacho aí de esgoto deve subir e invadir praticamente essas casas que estão aí por perto, levando lixo e local. Então a qualidade de vida aí faz o quê? Cai. Então isso já desliga-se basicamente do que é o saneamento básico, certo? Isso aí é uma foto característica que a gente encontra em muitos lugares do nosso país de pobreza extrema. Então, e também de outros países. A gente se engana quando a gente pensa também que só tem no Brasil isso aí. Não tem. Muitos países aqui da América Latina, muitos países africanos, certo? Alguns locais ali da América do Norte também compreendem algumas situações dessa. Então a gente tem que pensar também que não é só encontrado aqui, mas aí a gente vê uma imagem grotesca, como eu já disse, em que a gente não consegue ver nenhuma parte de saneamento básico, certo? E isso é responsabilidade do local, ou seja, responsabilidade do município, do governo, do país que está ali tendo essas situações. Mas a gente sabe que sempre há falhas, né? Sempre há falhas em nosso país, em nosso município, mas vamos acompanhando essa situação de saneamento. Vamos lá para um ponto importante que a gente viu. Água, certo? A distribuição de água potável. Como é que ela deve ser nesse saneamento básico? Ó, a importância desse serviço está logo em seu nome, visto que a água potável é necessidade de todos os seres vivos. O acesso seguro à água potável é feito por meio do tratamento e distribuição disponibilizados por uma companhia de saneamento, certo? Então, como é que eu sei que minha cidade ela tem uma distribuição de água? A gente sabe quando a gente tem uma companhia de saneamento. Qual é a companhia que a gente vive aqui? É a Compesa, certo? A Compesa, aqui em Pernambuco, ela distribui a água, certo? Ali limpa, tratada, a nossas torneiras. Então, isso quer dizer que a gente deve beber aquela água? Não, certo? A água está limpa, mas muitas vezes ela não está potável. Para que a gente possa beber, a gente tem que o quê? Ferver. Pegou essa água que veio tratada, certo? Da pia, você abre, coloca, ferve e aí sim a água se torna limpa. Mas a água vem tratada para nós. Então a gente tem uma companhia chamada Compesa que trabalha para nosso município, nosso estado, para o tratamento e a distribuição dessa água. A gente tem problemas? Tem muitos bairros aí, eu sei que vocês, onde algum de vocês mora, certo? Aqui também onde eu moro, falta água bastante, então
ter todo esse problema de calendário de água, a gente vê na televisão, é um problema constante que muda ano e vai ano e continua, né? Mas, porém, nós temos uma companhia de saneamento e distribuição dessa água, tá bom? Então, uma das imagens muito bem claras que a gente pode ver é essa, certo? A água sendo tratada e chegando limpa em nossas casas. Apesar de às vezes ela ter algumas falhas, né? Apesar de às vezes a gente ver a água meia branca, meia amarela, mas faz parte desse tratamento, né? De tudo isso que passa para nós. Então, vamos só. Cadê? Aqui, isso. Vamos só continuar. A gente já viu uma imagem, deixa eu só tirar aqui. Isso. A gente já viu uma imagem que compreende tudo que não é saneamento básico. E aqui a gente já viu a água sendo tratada. É um dos primeiros pontos que o saneamento básico tem como característica: fazer com que em nossa casa chegue a água limpa e potável. Vamos seguir. Outro ponto aí muito importante e que a gente pode discutir bastante: coleta e tratamento de esgoto. Lembre-se, o saneamento básico ele requer dois dessa parte, certo? Ele não quer só um. Muitos lugares só se focam em um. A coleta do esgoto ou o tratamento do esgoto. O saneamento básico ele requer os dois: a coleta e o tratamento de esgoto. Então, a coleta e o tratamento de esgoto não é um assunto atual. É visto que desde as primeiras referências de saúde pública já se evidenciava a necessidade de cuidar do esgotamento sanitário. E isso é muito importante. Por que o saneamento básico é tão importante para nós? Porque se a gente pensar só assim, a gente já consegue ver que é, quando a gente tem uma rua que não tem um tratamento de esgoto, uma coleta de esgoto, quando a gente vê que não tem a necessidade de cuidar disso, a gente vê que aquilo fica ao céu aberto, fica fedendo ali no lugar todinho. Bichos começam a viver nesse espaço, como barata, como eu já disse, escorpião, rato, e é certeza que vai trazer doenças para nós seres humanos. Então, isso é uma necessidade muito antiga, já se evidenciava atrás a necessidade de se ter um esgoto ali para onde aqueles resíduos de nossa casa, do banheiro, certo, da pia, vão ter um destino e dali ele deve ser tratado depois, certo? Então, isso é responsabilidade do saneamento básico. Então, uma imagem que eu posso trazer aqui para vocês é essa imagem aí. Se vocês estiverem almoçando, não vejam, certo? Porém, é uma imagem de um esgoto, aonde a água aí do seu banheiro, do nosso banheiro, cai e simplesmente ela vai desaguar para ser limpo em algum devido lugar, certo? Então, é preciso que todo lugar tenha para ter um saneamento básico adequado, ter um local específico para isso, os famosos esgotos, né? Você vê em cada casa ali os esgotos, as fossas, então tem que ter um local para ser desaguado isso, ou seja, tem que ter um local para levar esse lixo de nossa casa, porque senão isso acaba indo para a rua. E se a gente não tem e vai para a rua, então quer dizer que nossa rua vai começar a ter bichos, vai começar a feder e aí a qualidade de vida vai cair bastante também, certo? Próximo ponto, a gente já viu, se lembra, a gente já viu aqui o tratamento da água, não é isso? Tratamento da água, a gente já viu aqui. E também já vimos agora o esgoto, beleza? Água e esgoto. E agora a gente vai ver a famosa drenagem urbana. O que é drenagem, certo? Outro serviço de saneamento básico é a drenagem urbana, responsável por lidar com as águas da chuva. Serviço que aparentemente trata-se de uma simples pavimentação. Tem fortes implicações na natureza, no planejamento urbano e até no próprio ciclo hidrológico. Por que isso é tão importante? Para quem não sabe, eu vou colocar a imagem aqui já já, mas a drenagem urbana ela é simplesmente aquelas canaletas. Não sei se vocês já viram aí aqueles canos grandes, de feito de concreto, de cimento, que é colocado debaixo da terra, porque ali a água da chuva que vem vão entrar naqueles bueiros e vão seguir o caminho delas para desaguar em algum rio, desaguar em algum outro espaço, certo? Algum lago.
para que aquela água não fique juntando no local e termine fazendo uma enchente ou alguma mini enchente ali em alguma rua, quando a gente vê uma rua fechada de água. Então tudo isso é falta de drenagem urbana. Quando a gente vê uma rua que choveu um pouquinho e encheu, ali cobriu, entrou nas lojas, entrou nas ruas, é porque a drenagem urbana está falha. Então é preciso que seja feito um serviço de pavimentação. Então eu creio que já todo mundo já viu. Eu vou colocar até aqui a imagem para que a gente possa ver. Isso aqui é basicamente a drenagem urbana. Você vê essas canaletas aí mais tecnológicas, né? Aqui a gente vê aquelas de cimento mesmo, mas é colocada abaixo da terra. A água, quando chove, vai para os bueiros e segue esse caminho para um rio ou para algum lugar para ser desaguados. Então, se não tiver isso, o que é que vai acontecer? A água vai vindo e acumulando nesse local e acaba fazendo ali que encha naquele local todinho e trazendo muitos prejuízos para esse local. Beleza, pessoal? Então, 3 pontos já que a gente viu antes da gente ir por último. Nós vimos já a água, certo? O tratamento da água, saneamento básico traz para nós a água tratada. Já vimos também o esgoto. É necessário que, para que a gente tenha um saneamento básico adequado, tenhamos um esgoto, uma fossa ali na nossa casa, certo? Para que aqueles resíduos do nosso banheiro, da nossa pia, certo? Resto de comida, resíduos mesmo do ser humano, sejam levados para um lugar específico. E nós temos também a drenagem, certo? Para que a água da chuva tenha um local e um destino. Porque imagine você, veja só, imagine você, essa imagem aqui que não tem uma drenagem, certo? Não tem uma água aí limpa. Imagine você quando chover bastante, a água da chuva não tem para onde ir, ela vai fazer o que, como eu disse no começo? Ela vai encher esse esgoto aí, esse esgoto ao céu aberto. E esse esgoto vai subir. Então a água contaminada pode pegar aí as pessoas e trazer milhares de doenças, certo? Então é necessário que haja um saneamento básico. E por fim, a famosa e tão conhecida coleta de resíduos sólidos, que é a coleta de lixo. Creio que vocês já viram aí, certo, o carro do lixo passando na frente da sua casa, fazendo essa coleta. Creio que em alguns lugares a gente vê muito lixo ali a céu aberto, certo? Eu já andei em alguns lugares aqui em Moreno e já vi lixo ao céu aberto espalhado e até hoje esse lixo vive lá, certo? É promessas de retirar e nunca sai. Então, o quarto serviço, né, o último e não tão menos importante, é o serviço que compõe o saneamento básico, é a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou seja, ele limpa e ele ainda maneja essa limpeza. Então, isto é, a coleta e o tratamento de lixo urbano. Então, não é só pegar e guardar, tem um tratamento também. Para onde vai esse lixo? O lixo de tal, se o lixo é plástico, vai para um lugar. Se o lixo é vidro, vai para um lugar. Então tem tudo uma coleta e um tratamento do lixo urbano. O que é o lixo urbano? É o lixo que a gente coloca na frente da nossa casa. É tudo aquilo que a gente joga plástico, comida, garrafa, dá o nó, coloca na frente ali de casa. A coleta vai passar ali no carro ou alguém com um carro de mão que é responsável pelo município vai colocar ali e vai levar, certo? Ele fez a coleta e vai destinar para um local de tratamento para esse devido lixo. Então isso é muito conhecido no nosso município, creio que muitos já viram, né? E vem o carro passando aí praticamente igual a esse, ou alguém com carro de mão levando. Tem lugares que o lixo não são coletados, às vezes tem locais que fica ali espalhado o lixo, como eu já disse, mas é uma coisa que não acontece só aqui, acontece em todos os lugares. Porém, é isso basicamente que compreende o saneamento básico, certo, pessoal? Então, para a gente encerrar a nossa aula, ó, uma rua sem pavimentação, sem coleta de lixo, sem esgoto, certo? E sem água potável. O que é que traz? Total falta de saneamento básico e muitas doenças, certo? Que podem acometer a qualidade de vida do ser humano, a nossa qualidade de vida. O que é necessário para que a gente tenha um saneamento básico? Água, certo? Limpa, água tratada chegando à nossa casa por uma companhia, certo? Outra coisa, um local de esgoto, sede fossa, para que esses resíduos de nossa casa, do banheiro ali, vá ter um destino, certo? Ou seja, é preciso que tenha um destino específico para isso. Outra parte, certo? Que a gente tem que atentar.
drenagem, ali as canaletas onde essa água vai passar, e por fim, o último ponto que compreende o saneamento básico, a limpeza urbana, aonde o lixo vai ser levado, certo? Então, fazendo tudo isso, a gente tem uma rua, um local limpo, certo? E saneado. O saneamento básico ali funcionou. Então, a gente sabe que às vezes não funciona do jeito que a gente quer, porém, o saneamento básico deve compreender e fazer dessa forma, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre o saneamento básico. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem no privado, certo? A nossa aula foi um pouco mais curtinha hoje também, como as outras têm sido, mas semana que vem a gente vai começar novos assuntos e aí a gente vai começar a aprender um pouco mais. Então, qual a nossa atividade de hoje? Prestem atenção. Qual a nossa atividade de hoje? Você vai escrever, certo? Qual é o tipo de saneamento básico que não funciona em onde você mora. Exemplo, você mora na Coab, na Liberdade, mora no Alto da Maternidade, mora no Alto do Santo Antônio, mora na Capadócia, onde for, certo? Você vai colocar qual é o tipo de saneamento básico que não funciona aí. Você vê que tem defeito ou não funciona. Será que aí na sua casa é qual? É a água chega suja. Se for, você diz, aqui é a água que não funciona, chega suja. Ou então aqui é a água que não tem, certo? Falta muito. E dizem onde você mora. Eu moro no Alto da Maternidade, eu moro no Alto da Liberdade. Aí você pode dizer, não, professor, aqui o que não funciona é o esgoto. Aqui o esgoto fica a céu aberto. Aqui que não funciona é a água da chuva. Quando chove enche, não tem drenagem. Aqui quando não funciona é a coleta de lixo, fica tudo aí a céu aberto, certo? Então, vocês vão colocar qual é. Se tiver mais de um, certo? Coloca mais de um. Você pode dizer aqui não funciona nem água, não chega água e o esgoto é a céu aberto. Então você coloca os dois, certo? Então essa é a nossa pequena atividade de hoje. Vou ficar aguardando até as 4 horas, certo? E um pouco até depois se vocês quiserem mandar, mas aguardo até hoje a nossa atividade. Mandem pelo menos antes das 4 horas ou 4 horas da tarde, para que a gente possa corrigir ali, certo? Então, espero por vocês, que vocês tenham o restante de dia, o final de semana tranquilo. Tchau, tchau, pessoal.